Olá, hoje eu vou mostrar um caso clínico de preservação de rebordo alveolar em rebordos edêntulos totais. Como que a gente planeja, como a gente executa o caso. Mas antes, não se esqueça de inscrever no nosso canal. O nosso canal é o More Makeover Regenerate. Vai lá e se inscreve para você não perder nenhuma das nossas postagens. Esse caso que eu vou estar mostrando hoje, eu realizei esse caso em 2012. Então eu já tenho 8 anos de acompanhamento. Esse caso é um caso que a gente está tendo bastante sucesso. A gente tem praticamente, em 8 anos, total preservação de tecidos duros e tecidos moles do paciente. Então, eu vou começar mostrando pela radiografia panorâmica, para que conheçam o caso. Então, esse paciente era um caso de uma cirurgia indicada de extração dentária, um paciente com uma doença periodontal avançada, com bastante perda óssea, dá para a gente acompanhar defeitos de perda óssea verticais, defeitos de perda óssea horizontal. Nesse detalhe aqui no seio maxilar, a gente tem uma perda total, aqui houve uma pneumatização do seio, uma perda de altura de rebordo. Vindo aqui para a região aqui, olha, também bastante perda óssea. Aqui na região dos incisivos, praticamente nenhuma inserção, lesões associadas às raízes de origem periodontal, né? A gente vê que aqui as lesões endodônticas não existem, o tratamento realizado endodôntico aqui foi um tratamento de sucesso. No entanto, as perdas, né? O incisivo lateral, as perdas da paciente, elas se concentram mais, talvez este canino aqui fosse um dente para ser preservado, mas talvez isolado, ele não teria grande efeito na reabilitação da paciente, principalmente porque nós vamos estar mostrando a situação dela em boca, né? Então, ela tinha os dentes assim, bastante amarelados e fumante, né? Paciente fumante. Então, mostrando aqui, região do molar. Então, a indicação para essa paciente, no caso, até por um motivo estético, a gente acabou fazendo a indicação de extração de todos os dentes. E existia uma preocupação, como eu já comentei em outros vídeos, uma preocupação com a paciente com relação à perda óssea após as extrações dentárias. A remodelação desse alvéolo, ela levaria a perdas ósseas tanto horizontais quanto verticais do rebordo alveolar, e a paciente perderia praticamente todo o suporte ósseo para que pudesse ser colocada uma prótese total. Inclusive uma prótese total muco-suportada, né? Prótese total convencional. Então havia essa preocupação. Nessa imagem, nós temos a imagem de como estava, né, a cavidade oral da paciente. Então, nós optamos em fazer as extrações da paciente, de todo o rebordo. Então, além do prejuízo periodontal, ela tinha um prejuízo estético muito grande, porque os dentes já estavam com uma coloração bastante alterada, restaurações que necessitariam ser trocadas, restaurações em resina que também precisariam ser trocadas. Então, a paciente realmente ela estava disposta em partir para as extrações completas das duas arcadas. E aqui nós podemos observar a paciente após as extrações dentárias. Tenho várias fotos e é sobre isso que eu gostaria de estar conversando agora. Para a gente começar a observar, nesse caso clínico, como existem, né? Na radiografia panorâmica,
nós conseguimos enxergar uma imagem em duas dimensões, altura e largura. Então, muitas vezes os defeitos ósseos vestibulares e defeitos ósseos palatinos, eles não estão presentes quando a gente olha a radiografia panorâmica. Então, a gente tem assim uma ideia da perda óssea, principalmente pela altura das cristas remanescentes. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, né, essa imagem que a gente consegue enxergar bem na radiografia panorâmica. Mas vejam, por exemplo, essa crista do rebordo alveolar da paciente, ela faz uma rampa. Então, essa imagem, ela ficaria uma imagem sobreposta e ela engana um pouco, porque a gente teria até uma ideia que essa paciente teria mais altura de crista óssea alveolar. E aqui a gente vê que houve uma destruição por palatino maior. Ela tem bastante perda de tábua óssea palatina. Então, os defeitos ósseos dessa paciente, bastante, olha, nessa região aqui do incisivo, que seria o superior do lado direito, dente 11, eu praticamente não tenho nenhuma parede óssea palatina e nenhuma parede óssea vestibular. Então, esse defeito aqui seria um defeito de duas paredes perdidas, mas eu tenho algum remanescente ainda, mas eu tenho perda de altura. São defeitos, assim, na verdade, se eu considerar a altura, são todos defeitos de 4 paredes. A mesma coisa acontece aqui na região do incisivo lateral, na região do canino. Tem outras fotos para mostrar. Essa foto aqui é uma foto mais aproximada e em que a gente percebe, né, toda a perda óssea. Então, eu tenho mais aqui, olha, inclusive um defeito que eu tenho aqui já exposição da membrana do seio maxilar. Então, eu tenho assim um defeito ósseo bastante avançado mesmo. Essa aqui é uma outra foto e talvez eu goste mais, né? Então, aqui eu não tenho mais absolutamente tábua óssea alguma na parte posterior desse dente. Então, eu imagino que se nós temos na região anterior, documentado em literatura, que eu vou perder mais de espessura, né? Seria uma perda chamada de perda horizontal, a perda de espessura. Eu tenho em torno de 40%, 50% na região anterior, e isso acontece em aproximadamente 3 meses. Eu teria uma dificuldade muito grande em instalar qualquer tipo de prótese nessa paciente. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui sobre a questão de, por exemplo, eu vou nessa paciente aqui, então, eu vou pegar e eu vou fazer um planejamento para fazer uma prótese total imediata. Vamos imaginar que esse fosse o planejamento que eu escolheria para essa paciente. Na prótese total imediata, a gente faz alguma remodelação óssea para o paciente. A gente faz alguma remodelação óssea para que a prótese imediata se acomode melhor, ela tenha um suporte de tecido ósseo no momento da entrega. E essa remodelação, quem trabalha com a técnica, eu trabalhei muitos anos fazendo prótese total imediata no início da minha carreira como dentista. Imagina que, por exemplo, a gente estaria removendo um pouco, né, da altura desse remanescente de crista óssea alveolar, né? Então, como a técnica foi modificada. Hoje eu faço uma extração minimamente invasiva e eu não vou remover tecido ósseo em hipótese alguma. Mesmo porque na técnica de preservação de rebordo alveolar, é muito importante que eu tenha altura de crista alveolar. Alguns conceitos
que precisam ser mudados, a técnica precisa ser mudada, não é a mesma técnica. Então, se eu fosse pensar nessa paciente com uma prótese total imediata, eu perderia mais tecido ósseo do que ela já tinha perdido pela doença periodontal. Então, não havia indicação, pensando no bem-estar futuro dessa paciente, não havia indicação. Dentro da odontologia, a gente vai ficando assim, ao longo dos anos, eu entendo a angústia do paciente quando o paciente faz essa extração seriada, né, a extração de todos os dentes. Eu até fiz alguma extração dos molares dessa paciente antecipadamente, regenerei também. Tentei deixar só a região anterior para que eu fizesse a última cirurgia de regeneração, para que os estágios posteriores estivessem mais avançados. Por quê? Porque existe preocupação no paciente. Quanto tempo eu vou ficar sem a prótese total? A prótese temporária, a prótese provisória, existem várias formas, né, para a gente estar chamando essa prótese. Então, existe essa preocupação do paciente, eu entendo isso, porque realmente é difícil a questão estética, né? A questão de função de mastigação, que a pessoa tem dificuldade na mastigação. Só que eu costumo brincar com os meus pacientes, e eu faço isso realmente de uma forma muito leve no consultório, que às vezes dentro da odontologia parece que é a única especialidade em que a gente vai fazer uma extração, uma cirurgia grande, como se eu fizesse uma extração grande no pé e quisesse sair do consultório usando o salto alto. Então, assim, não tem condições. Mesmo em algumas técnicas, né, hoje em técnicas mais avançadas, em que a gente já planeja a extração dos dentes, a instalação do implante, a preservação do rebordo alveolar e a instalação imediata de uma prótese sobre implantes. Então, existe hoje tecnologia suficiente, conhecimento suficiente, principalmente o planejamento digital auxiliou bastante hoje para que a gente pudesse realizar esses casos. Existe condição, mas isso tudo é um planejamento e não era o planejamento para essa paciente. Então, é uma coisa importante que, inclusive, se a gente fosse levar o caso para implante, eu teria muita dificuldade em onde instalar esses implantes, né? E teria que trabalhar com preservação de rebordo alveolar, conjuntamente à cirurgia de instalação dos implantes, porque a paciente tem bastante perdas ósseas bastante acentuadas. Mas seria uma cirurgia que eu digo que já é uma cirurgia difícil para um profissional que tem bastante experiência e vivência na área. Não é uma cirurgia simples. Então, quando eu faço a preservação do rebordo alveolar, no caso dessa paciente com uma prótese total, existem grandes vantagens. Então, existe aqui uma pequena desvantagem. Eu vou estar falando com vocês detalhes das vantagens e desvantagens. Mas, nesse momento, qual seria, digamos assim, a maior desvantagem que a paciente teria? Ela vai ter que permanecer uns 10 dias, eu diria, 10, talvez 15 dias assim, levando para um prazo um paciente que tem uma dificuldade na cicatrização, ela vai permanecer sem a prótese. Então, eu sempre dou essa comparação para o paciente, eu falo, olha, você tem que pensar que agora a gente está fazendo a reconstrução óssea e que depois a sua prótese vai ficar fixa na sua boca, ela vai parar na sua boca. Porque a dificuldade da prótese total, quando eu não tenho rebordo remanescente, o paciente não consegue usar, a prótese se solta, ele não consegue utilizar esses rebordos reabsorvidos, como seria o caso dessa paciente, o paciente não consegue utilizar. Então, aqui a gente utilizou uma técnica, que é uma técnica de baixo custo, uma técnica bastante rápida, uma técnica simples, uma técnica que eu tenho certeza que o clínico geral facilmente consegue realizar no dia a dia do seu consultório e incorporar.
em que eu utilizei apenas o sangue da própria paciente, então o coágulo, é muito importante isso, eu tenho que ter preenchimento desses alvéolos, porque o coágulo vai trazer as células, no caso células mesenquimais, que vão trabalhar para a nova formação do tecido ósseo. E eu utilizei barreiras que não vão permitir a migração de células de outros tecidos para o local aonde eu quero o crescimento ósseo. Então, esse é o princípio da regeneração óssea guiada. A regeneração óssea guiada como uma técnica para preservação, reconstrução do tecido ósseo, ela é uma técnica muito indicada e muito utilizada no momento da extração dentária, com bastante sucesso. Uma das principais técnicas utilizadas no momento da extração dentária. Então, eu tenho aqui, olha, veja que não há uma preocupação em aproximação primária dos bordos, aproximação dos bordos do tecido gengival, tanto que, por exemplo, nessa região aqui, na região do molar, eu tenho a membrana bastante exposta e não deve existir nenhuma preocupação, ela pode ficar exposta, ela foi desenvolvida para ficar exposta ao meio oral. Aqui nessa região também, olha, eu vou ter uma grande exposição da barreira, não existe preocupação. Aqui eu tenho um pouco também de exposição e essa região um pouco mais, eu tenho um pouco já cobriu com coágulo aqui, mas eu tenho a barreira por baixo desse coágulo. E aqui é importante também, por quê? Porque nessa técnica eu estou fazendo regeneração óssea guiada, que a gente abrevia como ROG, mas eu também estou fazendo regeneração tecidual guiada, RTG. Então, aqui eu pretendo ganhar tanto o tecido ósseo quanto o tecido gengival. Essa paciente perdeu muito tecido gengival. Característica do tecido gengival dela é uma característica boa, de um rebordo, um tecido gengival espesso. E em alguns pacientes a gente não vai ter uma característica, a gente vai ter uma gengiva fina, delicada. Esse paciente tem um bom tecido gengival para a gente trabalhar. Gostoso quando a gente pode trabalhar com um tecido gengival mais espesso também. Aqui uma outra imagem mostrando o pós-operatório. São suturas simples. Aqui a gente utilizou um fio de seda, nesse caso é suficiente para a técnica, mas caso queiram utilizar, hoje a gente tem o fio de polipropileno, fio de nylon, já mostrei cirurgias aqui também, quando a gente utiliza. Adere menos placa, né? O polipropileno, principalmente os fios de polipropileno, praticamente não tem adesão de biofilme. Mas então, outra imagem aqui, né? A gente não vai fazer tensão demais nessas suturas. E com relação então à sutura, eu tenho já um vídeo no nosso canal que explica com detalhes como deve ser feita a sutura para esses casos. Então, só procurar lá, como eu disse, acompanhe o nosso canal que nós vamos estar mostrando para vocês. Então, eu estou mostrando para vocês que seria a primeira etapa da cirurgia da paciente. São 7 a 10 dias, são suficientes para que eu possa remover a barreira. Essa é a paciente quando ela retorna. Nesse caso, ela retornou 10 dias após. E é normal, né, que as suturas se soltem. Houve bastante reabsorção do tecido gengival. Agora, lembrem-se que é uma paciente fumante. Então, eu tenho uma dificuldade de irrigação, né? Eu tenho uma dificuldade cicatricial conhecida em pacientes fumantes. Então, eu acredito que essa situação aqui se deu a esse fato, o fato do consumo de cigarros. Então, a gente teve essa dificuldade aqui, mas que não vai prejudicar, vocês vão ver, não vai prejudicar em absolutamente nada o resultado final
do tecido gengival do paciente. Mas sempre orientem o paciente que ele não deve utilizar cigarros no pós-operatório. É melhor dizer assim, não utilize. É a melhor forma de você dizer para o paciente nessas situações. Então, quando a gente remove toda a barreira do paciente e as suturas, o que a gente percebe? Um coágulo bem organizado, tá? Aqui por baixo, este tecido, ele irá se diferenciar em tecido ósseo. Então, veja como a barreira separou as células do tecido conjuntivo, células do tecido gengival, impediu que elas migrassem para dentro do alvéolo, porque senão eu teria preenchimento com tecido mole, eu não teria formação de tecido ósseo. Então, essa imagem aqui, absolutamente normal, é assim mesmo que nós vamos observar. Lembre que agora as bordas, o tecido gengival, ele vai migrar rapidamente. Lembra que a cicatrização aqui acontece por migração de células do tecido gengival. Rapidamente elas vão migrar por sobre esse coágulo que já tem resistência suficiente para que haja o fechamento da ferida. É a condição básica de cicatrização, né? Aqui, olha, nessa região aqui, se vocês depois lembrarem da foto, aqui já fechou. Olha, o epitélio fechou aqui, já migrou e já fechou. Isso é muito rápido, isso vai acontecer agora rapidamente, em mais uma semana, 4, 5 dias, nós já vamos ter bastante migração do epitélio e é a fase em que eu vou moldar a paciente para colocar a prótese total. É que essa prótese total para essa paciente temporária, 2 dias, né? O laboratório consegue fazer para a gente. Alguns laboratórios até conseguem fazer no mesmo dia, depende dos equipamentos que o laboratório tem. Mas nesse caso aqui, um laboratório convencional, ainda se a gente pensar no laboratório convencional, em 2 dias ele consegue entregar para a gente essa prótese. Já combina com o laboratório, já deixa tudo combinado. Aqui, olha, uma outra foto ainda, né, após a remoção da barreira, eu quero ressaltar o seguinte: precisa avisar o paciente que isso é uma condição absolutamente normal. Não sente dor, o paciente não sente dor. Eu não tenho queixa de dor nessa fase, não vai haver sangramento, o paciente só precisa ser orientado que ele não pode fazer atividade física intensa nos próximos 3 dias após a remoção da barreira. Porque eu não quero que esse coágulo, que está lindo, maravilhoso e que vai fazer com que tenha crescimento ósseo nesse local, eu não quero que esse paciente desprenda esse coágulo, perca todo o nosso trabalho. Então, olha como é rápido. Olha só, nessa fase, então, que o paciente volta, realmente a migração do tecido epitelial ela é bastante rápida. Aqui eu vou moldar o paciente para fazer a prótese dele. A gente deve lembrar, quando a gente tem tecido ósseo, toda vez que eu tenho compressão de tecido ósseo, eu tenho reabsorção de tecido ósseo. Então aqui é sempre uma briga. Obviamente que se eu tivesse condições de deixar essa paciente 4 meses, que é inviável isso, 4 meses sem prótese, teria muito mais formação de tecido ósseo. Mas isso não é viável. Mas assim, uma semana, como eu disse, aqui no caso 15 dias, é perfeitamente possível para o paciente para uma reabilitação desse tamanho, que eu considero uma reabilitação de alto nível. Eu realmente olho a quantidade de tecido ósseo em que é possível ganhar de tecido gengival, a estabilidade que esse paciente vai ter ao longo dos anos, é muito pouco. Se eu for pensar que fossem 30 dias, o paciente não chega a ficar 30 dias sem prótese. O que ele ganha para o resto da vida dele é um ganho imenso. Eu estou até usando aqui a ortodontia, né? E a gente sabe que a gente passa por um período aí meio sofrido, mas que depois a gente vai ter uma compensação.
Então, isso precisa ser mostrado para o paciente vai ter uma compensação. Aqui uma outra imagem do rebordo da paciente, então, ainda uma outra imagem, né? Olha, são várias fotos do rebordo, um outro ângulo. Aqui, uma vista oclusal do rebordo da paciente. Vejam que já é suficiente nessa fase para a gente moldar com segurança para poder estar colocando a prótese na paciente. E aqui é uma imagem do rebordo totalmente cicatrizado. Tem alguns detalhes nessa foto bastante interessantes. Olha a diferença de altura que eu tenho nessa região aonde foi feita a preservação do rebordo alveolar com a região mais posterior onde não foi realizada a preservação de rebordo alveolar. Dá para notar aqui que houve um ganho de altura. Qual a expectativa nessa técnica? Que eu ganhe altura pelo menos até a altura da crista óssea alveolar remanescente, a crista interproximal. Por isso que eu ressaltei naquela hora que eu estava conversando com você, que eu ressaltei aquela questão de não remodelar em hipótese alguma, esquece. Assim, eu tenho um osteótomo biarticulado que ele, tadinho, ele tá lá. Ele entrou, é um instrumento que entrou em desuso hoje, que eu não utilizo mais. Então, esse é o rebordo da paciente. Então, neste rebordo da paciente, eu tenho condições de fazer uma prótese total. Essa paciente, na verdade, ela ganhou tecido ósseo suficiente e tecido ósseo gengival suficiente para poder reabilitar com implantes. Mas eu não estou preocupada com implantes aqui. Eu estou preocupada em reabilitar essa paciente com uma prótese total, firme, segura, que permita à paciente uma estética, que permita à paciente também a função, que ela consiga mastigar com essa prótese. E aqui uma outra visão, aqui inclusive dá para perceber que eu tive um ganho de largura, né? E aqui, olha, bastante largo, né? Barreira fez o trabalho dela direitinho aqui, tá? Então, nesse local, a gente percebe, olha, que houve ganho de altura e também houve ganho de altura aqui. Então, a gente consegue saber exatamente aonde foi feito a preservação do rebordo alveolar. Olha, aqui a gente consegue ter uma visão clara. Eu vou mostrar para vocês em outros vídeos casos que a gente vê muita diferença quando o paciente fez a preservação do rebordo alveolar e quando não fez preservação de rebordo alveolar. Eu tenho, inclusive, pacientes que já tinham feito as extrações sem esse cuidado da preservação do rebordo alveolar e aí veio para fazer extrações no outro hemiarco em que eu falei, não, vamos fazer preservação de rebordo alveolar. Então, o que esses pacientes relatam? Do lado em que eu fiz a preservação do rebordo alveolar, a prótese para, a dentadura para. Do lado em que não foi feita a preservação do rebordo alveolar, a prótese não para, tem que usar corega. O paciente não gosta de usar corega. Eles reclamam que fica com um gosto desagradável e que fica colado. Bom, dá o trabalho. Quem usa corega sabe que resolve, né? Ele fixa a prótese, mas sabe que dá trabalho. Tem que usar direitinho a limpeza da prótese, a limpeza do tecido gengival para remover o corega também não é fácil. Mas enfim, né? Eu vou estar mostrando. Então a gente tem assim relatos, o paciente fala, puxa vida, por que não fez a preservação do rebordo alveolar? Eu falo, bom, então hoje a gente está aqui para divulgar mais a importância da preservação do rebordo alveolar
no momento da extração dentária. É muito importante, é um benefício. Como eu já tenho dito aqui, hoje eu tenho a certeza que é um erro fazer extração dentária sem preservação de rebordo alveolar com o conhecimento. Então, faça preservação de rebordo alveolar para ganhar gengiva, para ganhar tecido ósseo, para poder colocar implantes, para poder colocar prótese, para fazer uma odontologia moderna, para ter sucesso nos seus casos clínicos, para agregar valor ao seu tratamento. É por isso que eu estou aqui conversando com você, trazendo a importância da preservação do rebordo alveolar.